Olá, pessoal! Vamos ver estratégias de marketing. Hoje nós vamos tratar sobre o comportamento do consumidor, então daquele cliente. E as decisões, e que influencia as decisões de compra dessa pessoa que vai até a empresa para comprar, tá? Vamos lá, vamos ver aí como é que vai se tratar o assunto. Então, primeiro nós vamos compreender as etapas do processo de decisão de compras do consumidor. Depois vamos identificar os 5 papéis envolvidos aí na decisão de compra, que seria do iniciador, do influenciador, do decisor e também daquele que vai comprar realmente, né? Que seria também o usuário. É o que vai, além de comprar, que também pode usufruir daquele bem ou daquele produto, ok? Então, vamos lá? Primeiro, vamos pensar e conversar um pouquinho. Quando vocês ou sua família vai ao supermercado, eu estou trazendo uma situação aqui do Carlos, que é o pai de 3 filhos, e ele perguntou-se, ele ficou se questionando, qual é o nome do iogurte que as crianças gostam? Ele ficou pensando, né? Então, o que nesse caso aqui, qual é o papel das crianças, então, na decisão da compra desse pai Carlos? O que ele precisa pensar antes de ir até a gôndola do supermercado e comprar esse iogurte naquelas múltiplas opções que ele vai ter? Então, qual é o papel da criança? Que decisão ela tem ali? Qual é o papel da criança na decisão da compra desse pai? Quem é que me responde? Pessoal, quem que vai responder? Quem será que vai influenciar ele? O porquê que ele vai ser influenciado? Depende muito da idade da criança, né? Sim, aqui vamos pensar uma criança ali pequena, de 5 anos, 4 anos. E daí, esse papel da criança na decisão da compra do Carlos, do pai. Como será que ele vai tomar essa atitude aí de compra? Se ele for uma criança de 4 anos, vamos supor. Vai depender muito da embalagem, se for chamativa. Isso, até a questão dos elementos que estão nesse iogurte, né? Se são de boa qualidade. E se for uma criança de 14 anos, por exemplo? Uma adolescente, pré-adolescente. Ela vai querer qualquer um, vai muito pela embalagem. Tá, mas daí como é que o Carlos vai saber? Ele pode fazer o quê? Ele pode influenciar, será, na compra do pai ou não? Pode, né? Pode ter ali a decisão do pai vai ser influenciada pelo gosto, né? Pela vontade do filho. E, às vezes, até quando é uma criança de 4, 5 anos, ele vai perceber que a criança gosta mais de um iogurte de morango ou de frutas variadas, ou, de repente, ele não gosta de iogurte, né? Então, aí vai depender desse conhecimento do pai, né? Em relação aos gostos do filho. Então, no caso apresentado, as crianças elas podem exercer um papel influenciador nas decisões. Ali, no caso, é do Carlos, né? Mesmo não sendo elas que vão pagar, que vão ali ter a preferência na hora de comprar o produto, vão influenciar de algum modo, sim, né? Aí de várias formas. Pode ser que, se for uma criança de 14 anos, uma pré-adolescente de 14, ele vai ligar para o pai, olha, eu não quero o iogurte de morango, eu quero de pêssego. Então, ele já pode ser, né, diretamente ali, entrar em contato e resolver esse problema. Então, existe uma influência, essa é a questão. Então, o processo de decisão de compra é o caminho de amadurecimento que o consumidor percorre. Então, para ele escolher comprar o produto ou até mesmo o serviço que ele quer. Então, esse trajeto ele envolve diferentes etapas, que vão desde o reconhecimento de uma necessidade até aquilo que o consumidor faz depois do consumo. Então, às vezes, ele come, né, aquele produto, ele prova o produto e não era bem aquilo que ele queria.
mesmo tomando uma decisão na hora de comprar, né, de adquirir o produto. Então, o comportamento do consumidor é um conjunto de todas as ações e hábitos durante a jornada de compra. Então, desde a hora de quando ele olha o produto até a hora de chegar lá no caixa para pagar. Isso é importante. Vocês que vão fazer, estão terminando, começando, né, o curso de técnico em administração, precisam ter esse conhecimento. E como atrair a atenção do cliente para que ele compre o produto. Então, o comportamento de compra é como se as pessoas, elas compram o seu produto desde a descoberta até a compra. Então, quando eles viram o produto de alguma forma, numa propaganda, ou até mesmo viram na internet aquele produto e acharam interessante o produto, já é um sinal, né, que ele pode vir a comprar. Então, em alguns casos, eles até podem recomprar. Eles podem ser ali fiéis em relação à compra daquele produto. Isso envolve fatores práticos, pessoas, sociais, né, e também influência das decisões de compra dessas pessoas, incluindo aí os motivadores racionais e irracionais. Então, desde o eu gostei até o que eu não gostei. Então, vai depender ali também do incentivo daquela pessoa que está motivando. Normalmente, então, o comportamento de compra do consumidor, ele segue uma sequência de etapas. E aí que nós vamos entender um pouquinho melhor. É importante que para você compreender como funcionam os tipos de comportamento. Aí vamos ver esses comportamentos, quais são essenciais. Então, desde o primeiro até o segundo, é o processo inteiro. E eu gostaria que vocês anotassem esse processo, tá, pessoal? Vamos fazer um resuminho de cada processo. Ele é importante para você que vai estar depois no comércio ou estará em uma empresa ou numa indústria. Então, ele vai ter a venda daquele produto e daí você vai saber como agir. Primeiro, então, o iniciador. Quem é o iniciador? É a pessoa que vai sugerir, que vai dar ideia, que vai iniciar essa compra no produto ou serviço. Então, o pai do menino lá, no caso o Carlos, que foi até o supermercado, ele é o iniciador. Ele que teve a ideia, né, de pegar o iogurte ou de até pensar que o iogurte seria uma escolha do filho. Então, esse seria um dos principais papéis do processo de decisão. Tem que ter um início. E o iniciador aqui, nesse caso do iogurte, é o pai Carlos. Influenciador, pessoa que influencia na decisão. E daí quem vai ser o influenciador? Vai ser justamente ou a criança lá de 4 anos, que nós estávamos comentando, ou a criança, de repente, de 14, né? O adolescente lá de 14. O decisor, pessoa que toma aí todas as decisões de compra. Onde comprar, o que e como. E daí, tratando da criança de 4 anos, quem seria? O pai, né? O pai foi até o supermercado, foi o pai que escolheu o iogurte, a escolha foi dele e como escolher também foi a decisão dele. E se for uma criança de 14, o pai ligou lá para o filho e disse, olha, qual iogurte que você gosta? Qual que você quer que eu leve para casa? Então, tem uma pessoa que vai decidir. Pode ser o pai, dependendo da idade da criança, como pode ser o próprio adolescente. O comprador é a pessoa que vai realizar o ato da compra. É aquele que vai pagar, né? Então, no caso aqui também é o pai. Usuário, pessoa que consome ou usa o produto ou serviço. Então, aqui, no caso do usuário, pode ser a criança ou adolescente, ou até alguém mais da família que gosta também do produto. Tá? Aqui eu estou falando especificamente da questão do pai que foi até o mercado. Mas se tratar de uma empresa, também nós temos o iniciador. Então, aquele produto que está saindo mais da gôndola do supermercado ou lá daquela loja de roupas, por exemplo. Ou até mesmo da empresa de carros, de venda de carros. Então, tem alguém que vai lá olhar o carro. Tem alguém lá que vai ser influenciado pelo carro. Quem vai ser o influenciador? Pode ser aquela pessoa que está vendendo o carro. Quem vai decidir? É a pessoa que vai ter o dinheiro para pagar esse carro. E o comprador é aquele que vai realmente efetuar o ato de comprar.
E o usuário são as pessoas beneficiadas com o automóvel da casa. Tá? Então, tem uma sequência lógica aqui de papéis do processo de decisão. Isso vale para qualquer situação, certo, pessoal? Situação, claro, nós estamos falando aqui de consumo, tá? Então, ainda de acordo com o Clotter, lá em 2000, o processo de decisão de compra pode ser dividido em etapas. Então, bem específicas. Anotem aí, então. Vou aguardar vocês anotarem esses 5 itens importantes. Primeiro, reconhecimento do problema. Segunda, a busca de informações. Terceiro, avaliação de alternativas. Quarto, decisão de compra. E quinto, é o comportamento pós-compra. Então, ele já traz um processo um pouquinho diferenciado do que nós sabemos, tá? Do que nós utilizamos. Pode aumentar a tela, fazendo favor, Soraya? Aumentei já. Já está aumentada. Tá dando para ver? Tá. Um minutinho aí, pessoal, para anotar esses 5 itens. Esse é um processo de decisão de compra. Vamos continuar, então. Ok, vamos lá. Então, vamos assistir aqui um vídeo bem curtinho, que trata justamente aí do comportamento do consumidor, pessoal. Isso é muito importante que você perceba ali que comportamento nós podemos ter como consumidor, até como nós como consumidores aí. Pessoal, deu ali para perceber qual foi a satisfação depois da moça ali ao comprar o vestido, né? Que foi que ela foi para a festa e já bem feliz com o vestido novo. Então, o pós-compra. Então, o pós-compra é muito importante. Normalmente, o cliente ele recebe lá uma informação perguntando: você gostou do seu produto? Né? A empresa, a loja, ela acaba sempre tendo esse feedback aí da pessoa que consumiu o produto. Então, no caso ali dela também, né, vai ter. Ela já vestiu, foi para a festa com o vestido novo e deu tudo certo. Isso acontece desde o início ali, quando ela gostou do produto, qual foi a necessidade que ela teve, até chegar lá ao destino que era a festa tão desejada que ela tinha. Então, vamos seguir ali, falando um pouquinho mais sobre as atividades. Vamos discutir um pouquinho sobre os hábitos de consumidor e as características de comportamento, como elas vão impactar as decisões de compra. Vamos pensar no hábito de vocês de compra, vamos lá? Como que os hábitos de consumidor, de suas características comportamentais, elas vão impactar nas decisões de compras? O que vocês acham? Conversem um pouquinho ali, depois vamos ver quem é que me responde. Legal, isso aí. Então, já vamos começar ali falando um pouquinho sobre o reconhecimento do problema. Então, a necessidade leva com que a pessoa vá atrás do produto e vá fazer a pesquisa, como vocês citaram, e também na vitrine, pesquisar em sites. Então, sempre aquela busca mais cautelosa, né? Então, o consumidor, ele percebe que tem uma necessidade ou um problema e acredita que a solução, ela pode ser encontrada a partir da aquisição de um produto ou serviço. Então, essa necessidade ela pode ser provocada por meio de estímulos internos, daí o querer, né? O querer aquele produto, o querer, ou até mesmo uma necessidade fisiológica ou psicológica, fome, sede, segurança externa, né? Pode também ser uma oferta, de repente um aroma, um cheiro, uma cor. Por exemplo, ninguém ele consegue deixar outra pessoa com fome. Mas é possível fazê-la ter vontade de comer, caso seja utilizado aí um estímulo correto, tá? Então, é sim possível iniciar essa compra a partir de uma necessidade também, né? Que vocês comentaram falando da pesquisa, né? Utilizando a pesquisa. Já no decorrer, nós temos a busca da informação, daí há realmente a pesquisa efetivada, né? Uma vez que o consumidor ele identifica uma necessidade,
E essa necessidade, o processo de compra, ele vai caminhar ali como segundo estágio, que ele realmente vai em busca daquele produto e já achou lá a empresa, já encontrei o valor que seria o mais interessante para o meu bolso para solucionar o problema. Então, os consumidores, eles confiam cada vez menos no que as marcas dizem e eles procuram cada vez mais informações com outras pessoas sobre aquele determinado produto. Então, pode ser que você perceba aquele produto em algum local, mas ele não te atrai atenção. Então, pode acontecer isso. Então, nós estávamos nessa tela aqui, falando sobre o consumidor, como que ele vai identificar a sua necessidade, ele já fez a pesquisa e agora ele vai realmente comprar o produto, ele vai em sequência, né, no processo de compra, na caminhada desse segundo estágio, que é a busca do produto, da solução do problema dele, tá? Então, seguindo aqui, já passando para a avaliação de alternativas, nós temos como as informações reunidas, aí o consumidor ele vai fazer uma avaliação, principalmente das marcas que nós estávamos comentando, que às vezes o produto que é informado não é exatamente aquele produto que depois é consumido pela pessoa, né, pelo consumidor. Não é aquilo que ele desejava, né? Ele percebeu que o produto não era exatamente aquilo que ele imaginava que era. Então, o seu comportamento nesse estágio ele pode variar. Algumas pessoas, elas se utilizam mais de raciocínio lógico, enquanto outras, elas seguem sua própria intuição. E isso se fala das emoções, para chegar daí numa decisão de compra. Então, ainda aqueles que buscam uma opinião de pessoas. Ah, mas será que esse produto é bom? Será que alguém que já consumiu ou que já comprou esse produto, gostou do produto? Ou até mesmo o próprio vendedor pode influenciar, né? Pode influenciar aquele consumidor. Ah, mas compre, você vai gostar, o produto é bom, ele tem várias pessoas já compraram, olhe na internet, olha quantas pessoas já compraram, consumiram o produto. Então, isso também vai pelo marketing, né, pela propaganda que é feita em relação a esse produto. Então, aqui nós também temos a decisão de compra efetiva, né, daquilo que ele teve a intenção de comprar e realmente foi comprar. E daí, para isso, ele deve simplificar a compra utilizando ferramentas que podem agilizar o processo do negócio. Ele pode comprar pela internet, ele pode, de repente, comprar direto numa loja, e daí sim, além de possibilitar múltiplas formas e facilidades, né, de pagamento, pode comprar parcelado, também pode adotar um reforço adicional, como descontos, né? Se ele for ali entrar na loja ou até mesmo pelo site, ele pode conseguir um desconto bom. Às vezes, frete grátis quando ele compra pela internet, rapidez na entrega, brindes também ele pode conseguir a partir do produto que realmente ele vai efetivar a compra. E o nosso quinto e último ali item é após a realização da compra. Então, o cliente ele deve se comportar de duas formas, ou ele vai ficar satisfeito, ou ele não vai, ou ele vai ficar insatisfeito. Então, vai depender do quê? Além da expectativa do consumidor sobre o produto, também tem o serviço, né, que vai influenciar, né, nesse satisfeito ou insatisfeito. Então, esse retorno, esse feedback que o consumidor dá para o proprietário ou o dono lá daquela empresa, também favorece para que outras pessoas possam adquirir esse produto, né? Aquele 5 estrelas, 3 estrelas, 4 estrelas, que nós temos, né, como avaliação, pensando aqui nos produtos comprados via internet. Então, também é possível avaliar o produto depois da compra e depois do consumo, tá? Vamos agora para lembrar um pouquinho, vamos levantar a mão aí e responder, quem pode falar um pouquinho como fidelizar esse cliente de qualquer negócio. Pode ser aquele cliente que vai comprar o teu produto lá, nós estávamos falando ontem sobre o molho ou o extrato de tomate, ou pode ser também um outro produto de um negócio qualquer, pensando nas possibilidades de negociação, tá? Da sua cidade mesmo, pode ser em outro produto. Então, como é que a gente pode deixar ou ter esse cliente fiel aí à compra desse produto?
Que estratégia vocês podem utilizar? Quem é que poderia citar aí uma estratégia? Ah, legal, legal. De repente um desconto, um brinde. Por favor, então, você ganha pra colar, entendeu? Entendi. Legal, legal. Boa ideia. Boa ideia. Aham, joia. Muito legal. Então, ali, vou colocar algumas sugestões, além dessas que foram muito boas que vocês deram. O preço justo, não precisa ser o mais barato, mas deve ser compatível com o valor entregue, né? A inovação, acompanhar as mudanças de mercado e oferecer novidades, né? As pessoas gostam. Relacionamento digital, usar redes sociais, WhatsApp, e-mail, para manter essa proximidade com essa pessoa, com esse cliente. Confiança e credibilidade, pensando em cumprir prazos, garantir segurança e transparência no que você está vendendo. As experiências positivas podem transformar cada compra em algo agradável e memorável. E daí trazer aquele lado afetivo, né? Mexer com as emoções das pessoas que estão comprando o produto. Isso é dado exatamente nas datas comemorativas, como Dia da Família, Dia dos Pais, Dia da Mãe, Natal, Páscoa, né? E podemos aí citar várias outras datas comemorativas que acabam vendendo produtos e pelo lado afetivo a pessoa acaba comprando porque quer presentear aquela pessoa querida, tá? Então é uma das formas. Também atendimento de qualidade, manter essa qualidade de produtos e serviços, programar ali uma fidelidade, fazer programas de desconto, como vocês falaram ali, ou brindes, ou acumular pontos, né? Pós-venda também eficiente, entrar em contato depois, ouvir sugestões, resolver até um problema em relação ao produto que não foi muito, né, aceito pelo cliente em alguns pontos, e personalizar. Então, adaptar ofertas e atendimento ao perfil de cada cliente, que também pode ajudar. Tá? Então, fazendo aí uma retomada, eu gostaria que vocês respondessem qual alternativa vai responder essa pergunta. Ó, o que realmente influencia as decisões de compra do consumidor? Primeira alternativa, apenas o preço dos produtos, somente a propaganda feita pelas empresas, fatores culturais, sociais, pessoais e psicológicos, a disponibilidade do produto no mercado, exclusivamente as recomendações de amigos e familiares. O que realmente pode influenciar as decisões de compra do consumidor, então? Tempinho aí para pensar, daí alguém responde depois. Alguém acha que é a D ou a E, é isso? Tá, então vamos lá, conferindo aqui então, ó. Lá entre, ó, porque está falando na influência das decisões de compra. Então, ele não chegou a comprar. Então, os fatores que podem influenciar essa decisão, até mesmo que ele não foi até a loja, de repente, fazer essa compra, são os fatores culturais, sociais, pessoais ou até psicológicos, né? De realmente ir à compra mesmo. Então, a decisão, né, efetivamente a decisão, vai depender desses fatores. É a mais completa, vamos dizer, entre todas as alternativas. Ela envolve, né, praticamente todas ali, só que ela é mais completinha. Resumindo a nossa aula, então, pessoal, nós vamos para o final desta aula. Então, o processo de decisão de compra, ele envolve várias etapas. Então, desde o reconhecimento da necessidade até a avaliação pós-compra, e pode ser influenciada por diferentes papéis e características, tá, comportamentais do consumidor. Então, para que uma empresa tenha sucesso, é essencial compreender como o cliente pensa e também como ele vai agir em cada etapa, além de investir em estratégias de fidelidade que criem vínculos duradouros e que esse cliente volte sempre, né? Que ele participe aí dos processos de até mesmo da mudança desse produto, que ele saiba
como ele vai ser vendido aí no decorrer dos anos. Ok, pessoal? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre essa aula? Vamos para a nossa aula 6 de estratégias e marketings. De marketing, né? Vamos ver? Vamos lá, vamos gravar aqui então. Olhe lá. Nós vamos ver uma história aqui que envolve decisão de um consumidor, tá? E quais são as influências dele. Então, a gente vai compreender como esses diferentes fatores, como pessoas, o meio social, cultural e psicológico, ele pode influenciar o comportamento do consumidor na hora dele fazer a compra, tá? Dele tomar a decisão de compra, que foi aquele item lá que vocês tinham que marcar, né, como o correto da alternativa. Então, na aula anterior, a gente viu que as necessidades e os desejos são o ponto de partida para que esse consumidor vá até esse local, compre o produto, né, efetive a compra e assim possa também opinar depois sobre esse produto. Hoje nós vamos dar um passo mais além do que a gente já viu. Então, a gente vai descobrir quais fatores e como na prática realmente influencia as decisões de compra. Vamos para isso aí, vamos acompanhar uma história que mostra na prática como funciona o comportamento do consumidor. Então, esse consumidor aqui, novamente, é o Carlos, aquele pai de família que precisa trocar de celular. Lembra? É o mesmo personagem que foi comprar o iogurte para os seus filhos. Então, ele decide pesquisar antes de comprar, que foi o caso que vocês apresentaram. Mas será que a decisão é só dele? Então, vamos acompanhar. O celular de Carlos, ele está velho e começa a falhar. Então, ele percebe que precisa de um novo. Então, aqui nasce a necessidade da compra, tá? Pessoal, eu vou pedir para que vocês possam olhar para cá. Eu estou vendo gente que está virada para trás, tem gente que não está ouvindo, está conversando, ok? Vamos lá? Gostaria que vocês sentassem na fila. Não fiquem sentados agora no grupo, é para assistir aqui. Vamos lá? Assistam lá a atividade, acompanhem. Vamos, pessoal. Se organizem aí na sala. Ok? Então, aqui nós temos a necessidade do Carlos, que é justamente comprar o celular. E para que ele compre esse celular, ele foi pesquisar em sites envolvendo a tecnologia, foi ver vídeos no YouTube e também conversar com os colegas de trabalho. Isso seria a influência dos fatores sociais, os amigos, o grupo de referência e também fatores culturais. Então, é a preferência por marca popular no país. E daí a influência dessas pessoas, né, desses amigos ou colegas. Já na loja, o que aconteceu? Ele foi comprar, mas ele foi comparar também os preços antes. E daí o design e o funcionamento daquele celular. Então, aqui nós temos os fatores pessoais, que se refere ao orçamento, quer dizer, o valor do caso do celular, o estilo de vida que ele tem, né? E o psicológico. Então, ele vai aí ver de acordo com a percepção de qualidade e também a motivação do status ou praticidade do produto. Então, vários fatores vão influenciar, tá? E aqui os fatores pessoais também. Já os filhos, eles sugerem um modelo com câmera, tá? Melhor para vídeos e jogos. E a esposa, ela também dá opinião, né, sobre a durabilidade da marca. Então, aí entram o quê? Os influenciadores e decisores da compra. Então, a família inteira pode ser. Carlos, mesmo sendo o comprador, ele não decide sozinho. Mais pessoas vão influenciar nessa compra dele, né? É a família. Depois de muito que ele pesquisou, ele foi comprar, então, o celular. Depois da compra, o Carlos ele vai avaliar o produto, se realmente atendeu às expectativas, se foi um produto bom. Então, se estiver satisfeito, ele pode até recomendar a marca para um colega ou um amigo, e ele pode ser, de repente, o influenciador no produto de outros amigos ou colegas de trabalho, aqui que tem a intenção de comprar o produto.
Então, aqui entra o fator psicológico da satisfação e o impacto da pós-compra de fidelização. Daí sim, ele vai dizer, o produto é bom, ou o produto realmente não atingiu as minhas expectativas, ou o produto poderia ter tal situação ali que não gostei, né? Ou a tela é muito pequena, ou de repente não tem tudo que eu gostaria que tivesse de memória, e assim por diante. Ele vai poder até estabelecer uma crítica em relação a esse produto. Então, o comportamento do consumidor, ele é um resultado de combinações de fatores internos e externos. Por isso que a resposta certa naquela situação lá da aula anterior eram pessoas, a parte psicológica, o social e o cultural, que atuam em cada etapa do processo de decisão, tá, gente? Então, para as empresas, acontece a mesma coisa. Então, ela vai compreender as influências, essencial para a criação das estratégias, principalmente aqui falando dessa nossa disciplina, que é de marketing, e se esse marketing é eficaz, se ele vai realmente fidelizar o cliente, se o cliente realmente vai aceitar aquela proposta de alteração ou de mudança ou até mesmo de permanência daquela qualidade do produto. Vamos pensar um pouquinho, então, e responder juntos a essas questões. Então, quais fatores eles podem influenciar a decisão de Carlos em cada etapa da compra? Quem foram os influenciadores nesse processo de decisão? Se vocês fossem gerentes de marketing da loja, como vocês usariam essa situação para convencer Carlos a comprar? Você já mudou de ideia sobre uma compra e por que alguém próximo opinou e daí você teve essa mudança? Daí você pode até dar um exemplo. E por que a pós-compra é tão importante para as empresas? Então, eu gostaria que vocês, entre essas questões, tentem responder ali pelo menos umas 2 questões, tá? Coloquem elas no caderno, pelo menos 2. Vejam se é possível respondê-las, tá? Vou aguardar um minutinho, então. Legal, obrigada, Ashley. Obrigada. Então, eu coloquei alguns fatores aqui também para cada uma, tá? Então, na primeira, quais são os fatores que vão influenciar, então, essa compra? O reconhecimento da necessidade real, né, de comprar esse celular, buscar informações que seriam os fatores com os amigos, colegas, avaliação de alternativas aí, que seria o orçamento, ou talvez até questões psicológicas, que é a qualidade, o desejo real de comprar aquele celular, aquela marca. A decisão de compra, que pode ser influenciada pelos filhos e pela esposa, e a pós-compra aqui, como fator psicológico, a satisfação e a confiança na marca, tá? Que também pode ser um fator bem interessante. Já na segunda questão, quem foram os influenciadores no processo? Então, os filhos de Carlos, a esposa, os amigos e os colegas. Já na terceira questão, pensando aí, se você fosse um gerente de marketing, né, da loja, então você poderia destacar a funcionalidade para os jogos, vídeos, mostrar ali para o cliente, né, quais são as funções daquele celular. Reforçaria também a qualidade e durabilidade da marca, se for uma marca boa, né, e que atrai atenção também. Mostraria também as condições de pagamento, se eram acessíveis ao bolso, né, do Carlos, se é um custo-benefício interessante. Também criaria uma experiência de venda, mostrando que o produto atende a toda a família. Então, mostraria ali as diversas formas que você pode utilizar, né, o próprio celular, quais são os recursos que ele tem. Já na quarta questão, você já mudou de ideia sobre uma compra? E daí, claro, cada um vai dar uma opinião, né? Pode ser que sim, que você já tenha mudado de ideia, foi numa loja, chegou lá, não é realmente aquele produto que você está querendo, e daí acabou mudando de ideia. Ou meu irmão me convenceu a escolher outro celular porque tinha mais memória. Então, pode ser que alguém influencie de outra forma a sua opinião. Já como a quinta questão, por que a pós-venda é tão importante? Então, um cliente satisfeito, a gente sabe que ele vai voltar a comprar o produto. E daí, assim, você vai conseguir fidelizar
esse cliente para a empresa, né, para a loja. Indicar também a marca para outras pessoas, fazer a propaganda boca a boca, como a gente diz, também isso ajuda. Então, o cliente insatisfeito, o que ele pode fazer? Ele pode reclamar, né? Ele pode fazer reclamação, ele pode voltar lá na loja, reclamar, vai querer trocar o produto, vai querer um produto semelhante, vai querer, de repente, até o próprio dinheiro de volta daquele produto que ele comprou. E daí isso pode até prejudicar a imagem da empresa. E a empresa aí não vai mais ter esse cliente, né, como um cliente de fidelização ali. Então, resuminho aqui da nossa aula, a gente vai fazer agora um momento, tá? Um momento para fazer os resumos. Lembrando que dia 25 a 29 vocês têm as apresentações dos trabalhos. Então, eu vou deixar mais um tempo aí dessa aula para vocês poderem fazer esse resumo lá nos grupos, lembram? Não esqueçam que são 7 disciplinas, pessoal. São 7 disciplinas, cada dia. Por exemplo, na segunda-feira, vocês têm a apresentação de quê? Informática empresarial e princípios econômicos. Então, nós teremos a apresentação dos grupos dessas 2 disciplinas. Lembre que vale 2 pontos, tá? 2 pontos por disciplina. 2 pontos por disciplina. Daí, na terça também, vocês têm aula, quarta também, quinta também, sexta também. E para postar o resumo, vocês têm até o dia 3, como eu havia falado antes, eu mostrei aqui para vocês também como acessar o Google Classroom e como fazer a postagem do resumo. Vocês podem fazer manuscrito, pode ser aí caixa alta também, o resumo, de 1 a 2 folhas, tá? De caderno. E daí escrever a caneta, esse resumo. Escrever a caneta, lembrando que esse resumo tem que ser referente a todas as aulas da disciplina que vocês já viram ali que estão postadas, tá? Então, resumindo aqui a nossa aula de hoje, falando especificamente desse conteúdo, o comportamento do consumidor, né? Realmente é esse o assunto que a gente está tratando aqui. Então, não é um resultado de uma única escolha individual, mas de um conjunto de influências internas e externas que atuam desde o reconhecimento da necessidade até a pós-compra. Então, a empresa que consegue identificar esses fatores, elas vão entender melhor seus clientes e vão criar estratégias de marketing, que é a nossa disciplina, mais eficazes e também vão conquistar e vão fidelizar esse cliente. Ok, pessoal? Então, nós estamos agora com praticamente 20 minutinhos que dá para fazer aí o resumo dessa disciplina. Então, vão lá, dão uma olhadinha. Simone, você vai projetar aqui as apresentações, daí eles já podem se organizar, cada grupo pode fazer. Como a entrega lá no Google Classroom é individualmente do resumo, porque a nota ela é individual, mas a apresentação é em grupo, pessoal. A apresentação pode ser em grupo e o resumo, entrega no Classroom é individual, tá bom? Vou ficar aqui, fico à disposição, qualquer coisa, é só me chamar. Eu vi que vocês estavam fazendo os textos ali, muito bom, pessoal. Isso aí, vamos nos esforçar aí para fazer o trabalho, lembrando aí que nós temos que dar conta desses resumos, certo? Façam a conclusão deles em casa, não esqueçam que tem que ser de todas as disciplinas,
Parabéns aí pelo trabalho de hoje, muito bom. Parabéns. Parabéns, Simone, pela condução. Obrigada, pessoal. Até a próxima aula.